Oi, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, gente, vamos dar início à nossa aula de História, né? Corrigindo aí a atividade da página 161, certo? Que vai falar aí do primeiro, segundo e terceiro governo geral aí, né? Do Brasil. Bom, a primeira pergunta diz assim, ó, qual era a principal diferença entre o sistema de capitanias hereditárias e o governo geral, né? Bom, gente, a principal era que as decisões na capitania, as decisões ficavam por responsabilidade de cada donatário. E no governo geral, né, era centralizada no governador, tá bom? Então vamos lá, qual a principal diferença? Nas capitanias, as decisões eram tomadas pelos donatários e no governo geral, as decisões eram centralizadas no governador, tá bom? Letra B. Onde foi construída a primeira sede do governo geral no Brasil? E qual nome foi dado à primeira capitania, a primeira capital do Brasil? Quando, né? Então nós temos três perguntas aí. Onde foi a primeira sede? Que nome foi dado e quando aconteceu isso? Então a capitania do Brasil foi construída a capitania na Baía de Todos os Santos, certo? O nome dado, né, a primeira capital foi Salvador e foi em 1549. Então foi construída a capitania da Baía de Todos os Santos, o nome dado foi Salvador e aconteceu em 1549. Mesmo com a instalação do governo geral, o que aconteceu com as capitanias hereditárias? Bom, por algum tempo elas ainda existiram, né, para que pudesse incentivar aí o povoamento, certo? O povoamento, a ocupação do território, tá bom? Segunda questão, relacione os governadores gerais, a duração de seus governos. Mendes Sá foi aí de 1558 a 1572, então você vai relacionar ele com a opção do meio. Tomé de Souza, de 1549 a 1553, né? Vai ser a última opção aí. E Duarte da Costa, de 1553 a 1558, tá bom? Então, vamos lá. Mendes Sá, opção do meio, 1558 a 1572. Tomé de Souza, 1549 a 1553. E Duarte da Costa, de 1553 a 1558, certo? Terceira questão, escreva pelo menos 4 funções do governador geral que você considera importantes. Bom, aí você vai lá no texto, né, e vê as funções. É uma resposta pessoal, porque você vai dizer, né, o que você achava mais importante. Bom, o governador tinha várias funções, né, tomar decisões, certo? Administrar, tanto economicamente, politicamente, né? Também manter a segurança. Para isso, é claro que ele tinha pessoas, né, que o ajudavam. Ele também tinha a obrigação de fazer render, né, o Brasil, gerar lucros aí para o rei, pagar impostos, cobrar impostos, enfim. Você vai colocar aí 4 das funções que você achou mais importante. Quarta questão, escreva os objetivos específicos que esses governos tinham, né? Eles tinham também, né, gente, o objetivo específico do governo geral foi enfrentar as invasões estrangeiras, tá bom? Então, ele tinha esse objetivo e também ele tinha o objetivo de fundar vilas, né, de garantir, né, o povoamento, né, de garantir o território para Portugal. Então, você coloca aí, enfrentar invasões estrangeiras, fundar vilas para garantir a posse do território a Portugal e controlar os indígenas, fosse pela catequese, pela aliança ou pela luta, né? Eles controlaram os indígenas tanto pela catequese, pela aliança e pela luta. Pela catequese, porque catequizaram alguns e ficaram do lado português. Pela aliança, porque eles fechavam um acordo com os índios. E pela luta, né, aqueles que eles acabaram exterminando porque não estavam do lado deles, não concordavam com o que eles estavam fazendo, tá bom? Quinta questão, escreva os cargos que compunham o governo geral junto com o governador e sua principal função. Nós tínhamos o provedor-mor, que era responsável pelas finanças,
Tínhamos o ouvidor-mor, que era o responsável pela justiça, e tínhamos o capitão-mor, que era responsável, né, pela segurança, pela defesa, né? Então, o provedor-mor, finanças, ouvidor-mor, justiça, e capitão-mor, né, seria aí responsável pela defesa do litoral. Na página 163, nós vamos ter falando aí das primeiras invasões francesas, né? A primeira invasão francesa, gente, né? O governo de Duarte da Costa, né, já mostrava uma má administração. E a França, né, se aproveitou disso. Por quê, gente? Porque a França queria ampliar, né, sua zona de lucro aí, fazer novas descobertas. E a França não aceitava muito bem a questão do Tratado de Tordesilhas, né, que dividiram aí as terras entre Portugal e Espanha. Então, a França também queria explorar o pau-brasil e começou, né, a invadir o Brasil, certo? Eles queriam expandir aí, né, os empreendimentos, certo? Os franceses invadiram a Baía de Guanabara, né, primeiramente pela ilha próxima de Sergipe, né, e construíram ali a França Antártica. E foi assim que ficou conhecida a primeira invasão dos franceses no território brasileiro. Essa invasão francesa, ela tinha por objetivo tomar o litoral. Então, os franceses prepararam 2 grandes expedições rumo às terras brasileiras. Como Portugal e Espanha tinham o direito de explorar o pau-brasil, os franceses também queriam esse direito, garantir o seu lugar no litoral e conseguir exercer a sua religião protestante. Os franceses se aliaram aos indígenas da região, né? E essa união, gente, garantiu aí pelo menos algum tempo, né? Garantiu que os franceses conseguissem ficar no Brasil por algum tempo, certo? Porque os índios, né, os tupinambás, junto com outras nações indígenas que se alinharam aos franceses, eles ajudavam, né, a combater os portugueses, certo? Eles queriam a liberdade, né, e não queriam a escravização das tribos e se aliaram aos franceses para enfrentar o inimigo em comum, né? Os ataques ficaram bem intensos, pois os portugueses exploravam os indígenas cada vez mais. Cansados, os indígenas se uniram, criando a Confederação dos Tamoios para lutar contra a exploração. Então, quando os índios realmente começaram a perceber que Portugal só estava explorando, eles, né, se uniram também. Os franceses se contentavam, em negociar diretamente com os indígenas, que em troca de presentes forneciam produtos tropicais ao pau-brasil. Então, onde tinha aqueles índios, né, que tinham ali uma defesa forte, que não estavam aliados aos portugueses, eles acabavam trocando os produtos com os franceses, né? O governador-geral Duarte da Costa não fez muito para expulsar, né? E por isso foi Mendes Sá quem organizou a movimentação de expulsão. Para isso, tomou 2 providências. Primeiro, pediu ajuda à metrópole, né, que era Portugal, e enviou Anchieta e Nóbrega para pacificar os indígenas. Os jesuítas estabeleceram com os nativos o Tratado da Paz e Peroig, dissolvendo assim a Confederação dos Tamoios. Então, eles usaram aí, né, na igreja para conseguir acalmar os índios. Mendes Sá enviou ao Rio de Janeiro seu sobrinho Estácio de Sá, né, que tinha chegado com reforços de Portugal e com o objetivo principal de expulsar os franceses, né? Estácio de Sá veio para expulsar os franceses. Estácio de Sá fundou um forte de São Sebastião no Rio de Janeiro, né? E morreu pouco tempo depois em combate com os franceses. Os franceses acabaram sendo derrotados e abandonaram a Baía da Guanabara, tá bom? E depois disso, nós vamos ter aí na página 167 falando um pouquinho sobre a segunda invasão, né? Eles abandonaram a Baía de Guanabara, mas voltaram em 1612, né? Aí voltaram aí para a região do Maranhão, a fim de fundar a colônia francesa denominada França Equinocial, certo? Essa expedição foi comandada por Daniel Latouche, senhor de La Ravadière. Chegou no Maranhão em 1612, né? E os franceses construíram lá o Forte de São Luís, que deu a origem, gente, olha que bacana, a cidade, né, a capital do Maranhão, São Luís, né, em homenagem ao rei da França, né, esse nome. Essa invasão foi realizada com recursos do Estado francês e foi bem mais curta que a anterior, durou apenas 3 anos.
Os objetivos franceses eram participar do novo mercado de exploração e ter uma colônia como refúgio para os protestantes que sofriam perseguição na França, né? Então, no geral, essas invasões francesas, elas queriam também ter o direito de explorar o Brasil, né? E para isso se aliaram com os índios, certo? Bom, vocês vão terminar, né? Vão fazer a leitura do texto completo, bem direitinho, vão ler o texto. Tá na página 163, 164 e 167. E depois vão resolver aí as páginas 165, 166 e 168 e 169, tá bom, gente? Eu vou deixar bem direitinho anotado aí na agenda da plataforma para vocês, tá? Bom, nos encontramos aí na próxima aula. Beijos, tchau, tchau!